Fala, meus amigos assoviados da madrugada, uma boa noite para vocês, espero que estejam bem. Ótimo feriado, né? Final de feriado pra gente aí. E a gente vai de conto. Um conto bem rápido, um conto que eu queria trazer há muito tempo. Na verdade, mais um questionamento. Dificilmente alguém não estudou ou conhece as famosas pirâmides do Egito. E em várias partes do mundo elas estão lá. Temos na América Central ali os astecas, maias, na Índia, Camboja, pirâmides de vários formatos. O que eu quero trazer para vocês é sobre essas pirâmides do Egito é o seguinte. É pouco falado da seguinte forma, que elas foram construídas. O pouco falado que eu quero dizer é o seguinte: estudamos que elas foram construídas por mãos humanas, com as ferramentas primitivas, com a pedreira longe, que algumas técnicas para trazer os blocos de calcário que eram imensos, até chegar na mais alta pirâmide, inúmeros colaboradores, e, cara, que esses blocos foram colocados na água, com junco seco vim boiando, com trenó, com madeira, mas ninguém afirma que isso é o fato real, ninguém afirma, porque a precisão matemática delas em relação ao norte da Terra, em relação a toda a parte matemática, em toda a parte que você olha essas pirâmides, pelo um povo lá atrás que não tinha tecnologia, não dá para acreditar. Vamos ser bem sinceros. O Egito é rico em fatos sobrenaturais que nós conhecemos, muitos. Até um canal sobre aquela mulher, Onset, que ela morou na Inglaterra, tinha sonhos com o faraó, foi para o Egito, viveu no Egito, pelas suas lembranças de outra vida, ela mostrava onde eram coisas perdidas e foram achadas. Então, existem duas outras formas de acreditar mais facilmente, vou dizer assim, um pouco mais inteligentes e mais palpáveis, que essas pirâmides foram construídas com essa perfeição que, até hoje, nenhum governo, nenhum bilionário, nenhum milionário, nenhum grupo, ninguém quis construir. Com certeza, várias pessoas quiseram, tentaram, mas sabem que é difícil fazer isso. Mas, enfim, o primeiro detalhe para essa construção dessas pirâmides pode ter sido uma força extraterrestre, que é levantada por uma grande maioria, e eles defendem que as pirâmides, sim, elas foram construídas por uma força, uma inteligência fora do planeta, que elas serviam como base, que elas serviam como capacitores de energia. Então, essa tese é lançada e é estudada, defendida e até escondida até o dia de hoje. Porque a verdade, ela nunca vai ser espalhada para a sociedade, para todos. São só pontinhos na escuridão. Então, como existem várias pirâmides pelo mundo afora, existe um templo na Índia que eu achei muito interessante, eu vou fazer um vídeo sobre ele. Eu acho que é mais de um templo dedicado ao deus Shiva, que ele foi construído de cima para baixo. Imagina uma construção de cima para baixo, o cara usando um martelinho ou um martelo, uma marreta e um cinzel ou um ponteiro, como que você quiser aí. Imagina só essa situação. E a perfeição que o templo foi construído. Para e pensa, como que hoje nossa engenharia moderna, com maquinários, tecnologia, quais prédios, quais casas, quais construções que você vê saindo de cima para baixo? Dificilmente. Todas saem, ou 90 e pouco por cento delas saem da terra em direção ao céu, vamos dizer assim. E a terceira hipótese, que é uma hipótese sobrenatural, que eu acredito muito também nessa hipótese, que eu acho que é a mais acessível, que é um mundo paralelo ao nosso, que é o sobrenatural, que é um mundo
Como dizia uma frase muito engraçada, mas entre o céu e a terra há muitos mistérios escondidos. Todo faraó, ele tinha que ter um rito de passagem. Isso não é contado muito. Eu custei achar alguns canais, algumas matérias, mas poucas coisas, porque ninguém fala muito disso. Então, o que acontece? O faraó, quando ele pegava, simplesmente ele ia fazer o quê? Assumir, ou rapidamente assumir, porque o seu pai já tinha passado dessa para a próxima. Ele tinha que aprender as leis, como tratar seu povo, no sentido de falar ao seu povo, falar aos seus membros, à corte, mas sobre a religião ele tinha que aprender muito. Então, existem algumas histórias que quando ele ia fazer esse rito de passagem, existia uma grande cerimônia, ele tinha que se preparar vários e vários dias, meses, e entrar dentro de uma pirâmide, onde já tinha um grupo de sacerdotes que iam fazer uma cerimônia, e todos os relatos, a maioria que eu vi, falam que da forma que o faraó entrava, ele saía totalmente diferente. Desde o seu rosto, as suas roupas, até a forma que ele olhava, que ele falava. Como se ele tivesse sido como uma entidade, um espírito ou uma divindade que tivesse tomado conta do seu corpo. Isso há vários relatos. Por isso que é mais fácil acreditar em duas teses que ele pode ter sido feito o quê? Feito essa forma sobrenatural, que alguma entidade, algum espírito, alguma força sobrenatural deu um conhecimento matemático, físico, de astrologia, enfim, do que você acreditar que eles carregavam um bloco, quebravam a cabeça, eles não tinham nem ferramentas certas para cortar, não sabia como que ia fazer aquilo. Então, imagina para empilhar aquele monte de bloco, que força humana que precisava. Quando nós se deparamos falando da força extraterrestre, da inteligência, a gente se depara com a seguinte situação, que eles poderiam levitar os blocos. Também há um debate, ou também há algumas fontes que informam que após esse rito, ou alguns sacerdotes tinham esse conhecimento de uma força que ele poderia usar para construir essas pirâmides. E não era uma força qualquer, tá? Era uma força muito poderosa. Prova que o Egito é uma civilização onde a magia, o ocultismo, o sobrenatural é muito forte. São Cipriano foi estudar magia antiga no Egito. O tabuleiro dos espíritos, como eu já falei aqui no canal, ele foi também inventado, segundo algumas pessoas, no Antigo Egito. Temos o tarô egípcio, se eu não estou enganado. E você vê que as pessoas continuam indo lá. Há pessoas, como eu já falei no canal, aquela mulher que falou que é uma prova mais viva da reencarnação, Onset, que através dos seus sonhos, pressentimentos, ela conseguiu mostrar vários e vários locais que estavam ainda sem ser descobertos. Então, o sobrenatural, o paralelo do nosso mundo, ele existe. Essas pirâmides elas vão ter inúmeras formas de ser explicadas, mas para mim e para você que é inteligente vai acreditar que ou veio uma vida, uma inteligência fora desse mundo, um extraterrestre, ou que alguma divindade, algum espírito organizava isso aí, uma força sobrenatural. Pode ser até do panteão dos deuses egípcios. Mas, enfim, o que acontecia é que da forma humana, na talhadeira, furando buraco, que eles não tinham, impossível de ser construído. Tá? Eu vou trazer sobre os outros templos também e vou deixar aqui para vocês aqui. Tá bom, meus amigos? Um forte abraço.